Olá, aqui é o Elmo e você é bem-vindo no canal Minutos com Jesus, onde nós falamos aqui principalmente de Jesus. E o que te levará a Jesus, o que você precisa fazer para estar com Jesus, o que você precisa fazer para não permanecer aqui na terra, o que você precisa para viver uma eternidade com Jesus, tá bem? Aqui nós estamos fazendo os destaques do livro do Apocalipse. E até agora nós fizemos então até o capítulo 6, 8, né, que nos últimos destaques fizemos os 4 selos, o que significa Agora nós já vamos entrar num período posterior, então, a essa fase da grande tribulação, e vamos entrar então no 5º selo, que está no versículo 6, 9, que diz assim, ó: E havendo aberto o 5º selo, vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor à palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. Então, esta passagem, provavelmente, ela tem um contexto vinculado com Mateus 24:9, que diz: matar-vos-ão. Então, lá em Mateus 24:9, Jesus estava explicando aos apóstolos que haveria perseguição e que aqueles que estariam discípulos dele correriam esse risco de ser morto, né? Mas aqui Jesus está falando de um período pós-tribulacional, ou, perdão, pós-arrebatamento, porque até então ele já teria arrebatado a sua igreja. Porque ele está dizendo que das almas que foram mortos por amor à palavra de Deus. Aqui nós estamos falando do período da grande tribulação, onde as almas dos que foram mortos, né, esse grupo de santos vivos que estão citados nesse texto, são os mártires da grande tribulação. E sem dúvida alguma eles fazem parte dos pregadores do evangelho do reino. E interessante que nesse período aqui nós estamos vendo a pregação do evangelho do reino, que até então, ao arrebatamento da igreja, foi pregado o evangelho da graça por praticamente 2 anos, né? Porque nós cremos, né, na dispensação da graça, né? Que as dispensações elas são parte da história da humanidade. Então aqui João contempla os mártires da perseguição de Domiciano. João dá nome de um deles, né, que é chamado Antipas, neste mesmo livro, né, lá em Apocalipse 2:13. Profeticamente falando, então, a besta desencadeará uma tão grande perseguição contra aqueles que durante esse tempo de angústia professaram o nome de Jesus. Então, cada um que professar o nome de Jesus fatalmente será morto. Aquele que não negar o nome de Jesus será martirizado, como foi lá no início, né, da igreja primitiva. Então as almas que estão debaixo do altar que João viu procederão dessa perseguição certamente. Quando indagaram quanto ao tempo ainda duraria a sua sorte, foi-lhes dito que teria de esperar até que fossem mortos os seus irmãos. E aqui certamente nós estamos falando dos que pregarão o evangelho, conforme já citado, né? E quem estará pregando o evangelho nesse período? A gente vai ver no parênteses desse capítulo 6, que são os 144 mil, logo na sequência, né? Um destaque aqui que nós vamos fazer logo na sequência. Então nós vimos nessas almas apenas ao chegarem da terra no céu, ou seja, depois de haverem sido mortas. Mas agora ficamos sabendo como foram mortas e por quem. Degoladas pelo anticristo, né, que está lá no Apocalipse 24. E também nós obteremos a resposta para a pergunta que fizeram: até quando? Então terão de esperar 42 meses, isto é, o período da segunda parte da grande tribulação, ou seja, 3 anos e meio, né? E o termo debaixo do altar, né? Nós podemos destacar que alguns estudiosos supõem que assim como o sangue escorria para a valeta que havia ao pé do altar, assim como a vida está no sangue, né? Porque o sangue significa vida. Assim também aqueles mártires cujo sangue for derramado
tomarão a posição correspondente ao sangue dos sacrifícios. Olha só que vínculo interessante que nós vamos aprendendo aqui, né? Os trechos de Filipenses 2,17 e 2 Timóteo 4,6 veem esses mártires como sacrifícios oferecidos a Deus. Portanto, o martírio à face da terra, como se a vida fosse oferecida a Deus em sacrifício celestial, então tem esse significado. Há no Novo Testamento 3 expressões aplicadas ao lugar que o cristão, ao deixar esta vida, entra na eternidade. Primeiro, o paraíso, que está em Lucas 23:43. Segundo, o seio de Abraão, que está em Lucas 16:22. E terceiro, debaixo do altar. 2 pontos importantes devem ser anotados aqui. Então vamos lá. Os mártires, os mártires durante o tempo da dispensação da graça serão coroados, conforme 2 Timóteo 4:8 e Apocalipse 2:10. Então, assim, os mártires da grande tribulação receberão palmas em suas mãos, que nós vamos ver no destaque posterior aqui, que está em Apocalipse 7:9, ou seja, no próximo capítulo já. É isso, então, que eu tenho para destacar desse maravilhoso texto que está em Apocalipse 6:9, que fala do 5º selo. E na sequência nós vamos ver que clamavam com grande voz, dizendo: até quando, o verdadeiro e santo dominador, não julgas e vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? É uma pergunta, né, que foi feita. Então, o verdadeiro e santo dominador, é uma exclamação, né, quase que um clamor ali, né? Então esta cena se passa no céu. Interessante, porque João está no céu lá, né? Ele foi levado por Jesus lá, em espírito, como ele diz, né, arrebatamento de espírito. Então no terceiro céu, né, é onde Paulo também descreve. Pensamos que a grande tribulação teve entre 2 ou os 3 selos, respectivamente, que a gente viu, né? Debaixo do altar, então, estão as almas dos mártires que nós estamos falando, né? Que é a última semana de Daniel, né? A 70ª semana profética de Daniel, que está lá em capítulo 9. Então, haverá entre elas almas e gentios. Almas de gentios ou almas de judeus? Vamos ver? Então, cremos na verdade que sim, né? Que haverá almas de gentios, de todos aqueles que estiverem professando Jesus e que não negarem a Jesus, né? Então, estes mártires não pertencem à Era da Graça, não, tá? Que esses foram arrebatados. Pois se eu fosse, jamais pediriam vingança contra seus inimigos, mas sim bênçãos, né? Conforme está em Mateus 5:44. E no lugar de usarem a palavra dominador, então eles usariam a palavra salvador. Tudo isso é interessante para a gente interpretar, né, o que se passará nesse período da grande tribulação, né? Tá claro, a gente poderia falar muito mais, mas assim, daí ficaria muito longo. Eu acho que por aqui tá bom para a gente entender quem são esses mártires da grande tribulação, né, que estão citados, então, que estão debaixo do altar, que estão citados no capítulo 9 e 10 do capítulo 6, que é o que se trata do 5º selo. No próximo destaque, nós vamos certamente falar do 6º selo. Mas para fechar o 5º selo sobre essas almas, né, o versículo 11 diz assim, ó, e foram dadas a cada um compridas vestes brancas, e foi-lhes dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número de seus conservos e seus irmãos, que haviam de ser mortos, como se eles foram, que nós sabemos que faltava um pouco de tempo. Isso certamente era a segunda parte da grande tribulação, ou era durante o cumprimento do período da segunda parte da grande tribulação, que são 42 meses. Tá claro aqui? Que Deus te abençoe e te dê todo o discernimento e sabedoria para ter a interpretação correta dessas palavras e que busque no Espírito Santo, né, esse apoio, esse recurso que você precisa, caso precise, tá bem? Se você creu, né, curta, compartilhe, divulgue, porque aqui essas palavras abençoarão muitas outras pessoas. E lembre-se que o príncipe da paz, né, é o caminho, a verdade e a vida.
e só vamos ao céu através dele, né? Assim ele próprio disse. E ele vive e reina para sempre. Que Deus te abençoe em nome de Jesus.